Isto não é uma floresta nativa. O eucalipto é uma espécie exótica plantada em grandes áreas de produção, desenhadas para crescer depressa em linhas quase perfeitas. À primeira vista, tudo aqui parece controlado. A espécie, o espaçamento, o ritmo do corte. Mas no meio desta geometria, que espaço sobra para a biodiversidade? É aqui que entra a certificação florestal, como a FSC. Um conjunto de regras de gestão pensado para reduzir impactos e tornar a produção mais compatível com a conservação. A pergunta é simples, mas decisiva. Esta gestão faz de facto diferença na presença das espécies? E isso é o que o projeto FORCE quer investigar. A ideia central foi perceber até que ponto a certificação florestal pode ser uma ferramenta para garantir o papel ecológico e conservacionista das parcelas de eucaliptal para os vertebrados. Para isso, testou-se se a certificação faz com que mais espécies passem a usar as parcelas de eucalipto e se na prática ajuda a proteger a biodiversidade. A maior parte da evidência disponível sobre os efeitos da certificação FSC na conservação de vertebrados vem de sistemas tropicais, enquanto em ambientes temperados essa informação é mais escassa. Por isso, no FORCE, a avaliação mais detalhada da eficiência do FSC foi concentrada em Portugal, de modo a comparar plantações certificadas e não certificadas, mas também estudou as comunidades de mamíferos nos eucaliptais brasileiros. O trabalho decorreu em 2 áreas de estudo no Brasil, no estado do Amapá, na Amazónia, e em Portugal em áreas de produção de eucalipto na região centro. No Brasil, todas as áreas de estudo eram certificadas FSC e foram usadas como referência para analisar se os padrões observados em plantações certificadas se mantêm entre regiões. A nossa área de estudo ela é composta por cerca de 160 mil hectares, com principalmente plantios de eucalipto. Esses plantios de eucalipto têm um ciclo de cerca de 6 anos, onde eles começam como pequenas arvoretas e depois vão crescendo até atingir cerca de 20 metros de altura. E enquanto essas árvores vão crescendo, também vai desenvolvendo o subbosque. Esse subbosque desenvolvido, ele, então, permite que outras espécies da fauna consigam utilizar essa região. Além do eucalipto, nós temos entre os talhões ambientes nativos de savana e de floresta. A savana ela é um ambiente que tem árvores principalmente mais baixas e um estrato herbáceo mais desenvolvido, enquanto as florestas elas acompanham geralmente os corpos d'água aqui na região e são árvores mais altas com um estrato herbáceo menos desenvolvido. Então esses ambientes oferecem recursos diferentes, né, que são mais favoráveis para algumas espécies, enquanto outros ambientes são mais favoráveis para outras. Nós queremos entender como essas diferenças influenciam com as espécies que ocorrem nesses ambientes nativos e como que também as espécies conseguem utilizar o ambiente do eucalipto. Em Portugal, na região centro do país, foram selecionadas áreas de produção de eucalipto com e sem certificação FSC. A comparação entre o contexto temperado de Portugal e tropical do Brasil permitirá identificar tanto padrões consistentes como diferenças na forma como diferentes grupos de vertebrados respondem à gestão florestal certificada. Por isso, foram aplicadas metodologias de amostragem de fauna semelhantes no Brasil e em Portugal para garantir resultados comparáveis. Nós estamos aqui numa área de savana, instalando pitfalls, que são esses baldes cavados para que o animal, quando ele caia, ele fique aprisionado ali e nós consigamos depois identificá-los, né? Então nós estamos fazendo isso aqui numa área de savana, mas tem outros pontos também em áreas de eucalipto e em áreas de floresta. Depois que nós instalamos os baldes, nós colocamos uma lona e o animal, quando ele chega na lona, ele acaba sendo direcionado para cair em algum dos baldes. E aí, com isso, nós conseguimos amostrar a diversidade de roedores, marsupiais, anfíbios e répteis de cada um dos lugares. Uma outra técnica utilizada foi a fotoarmadilhagem, particularmente eficaz para registar em foto ou vídeo a presença de mamíferos de médio e grande porte. Nós também estamos instalando armadilhas fotográficas aqui na região,
que são equipamentos que detectam quando o animal passa na frente, ele registra a presença desse animal através de fotografias ou vídeos. E aí sim nós vamos conseguir compreender como que os animais estão utilizando os 3 ambientes que nós temos aqui, que são as savanas, os eucaliptos e as florestas. Nós vamos relacionar a presença desses animais a variáveis do ambiente e também, com relação aos carnívoros, nós vamos relacionar a presença deles em comparação com a abundância de presas que nós estamos mostrando com aquela outra metodologia dos pitfalls e das armadilhas para captura de pequenos mamíferos. Os registros fotográficos foram também importantes para a equipa selecionar os locais onde iria tentar capturar espécies carnívoras, com o objetivo de lhes acoplar coleiras de GPS por forma a seguir os seus movimentos. Nós estamos aqui numa área de transição, uma floresta ripária. Neste ponto, nós fizemos armadilhamento fotográfico com as câmeras traps e registramos a onça-pintada, registramos a jaguatirica, o gato maracajá. Técnicas também replicadas nas áreas de estudo do projeto em Portugal. As armadilhas para micromamíferos eram visitadas pelos biólogos bem cedo pela manhã e ao final do dia. Cada micromamífero capturado era identificado, pesado e medido. A equipa recolhia pequenas amostras biológicas e fazia um discreto corte no pelo, uma marca simples que permitia reconhecer recapturas e, assim, estimar a abundância nas áreas amostradas. Embora em menor número, as armadilhas para carnívoros grandes e pesadas requeriam um esforço adicional. Depois era aguardar que durante a noite, a altura em que a maioria dos carnívoros está mais ativa, e esperar que o dia traga alguma captura. Às ginetas e raposas capturadas, o objetivo era colocar-lhes coleiras GPS, permitindo seguir os seus movimentos e perceber como utilizam o eucaliptal e as áreas envolventes. No Brasil, uma das espécies capturadas e seguidas por GPS foi o cachorro do mato. Bom, em Portugal nós estamos a seguir 2 espécies de carnívoros para tentar perceber como é que essas espécies usam os diferentes ambientes que existem nas áreas eucaliptais, quer dizer, eucaliptais e zonas naturais. E a ideia é também aqui no Brasil fazer um trabalho semelhante, também com 2 espécies ecologicamente muito similares, que nos permitem também perceber se os padrões que nós temos em Portugal são ou não expansíveis para o resto das áreas que têm eucaliptal e para outras espécies silvestres que usam estas zonas. Com métodos de captura padronizados e meses de trabalho no terreno, a equipa identificou as espécies presentes e a análise dos dados permitiu identificar padrões. Já registramos a presença da onça-pintada, da onça-parda, da irara, 3 espécies de cervídeos, da anta, da jaguatirica, do cachorro do mato, do jaguarundi. Então, uma série de espécies que utilizam esses ambientes. A floresta ela tem um destaque maior, né, do que os outros 2 ambientes, mas também temos uma diversidade relevante nas savanas e nas plantações de eucalipto. Nós encontramos padrões diferentes para roedores e marsupiais, e os roedores eles ocorrem em áreas que têm uma proximidade com mais florestas e menos quantidade de savanas. Os marsupiais eles também foram beneficiados pela proximidade com a floresta e distância para a savana, mas além disso eles foram mais influenciados pela estrutura da vegetação. Então nós achamos uma quantidade maior de espécies em lugares que tem uma copa mais fechada e uma abundância maior de marsupiais em lugares com um subbosque mais denso. Essa diferença
entre os dois grupos mostra que é interessante também nós analisarmos eles de forma separada. Outra conclusão que nós podemos ter a partir da influência da floresta e das savanas no entorno é que esses ambientes eles não influenciam os pequenos mamíferos só localmente, mas eles influenciam também a presença no entorno, né? Ou seja, lugares próximos à floresta são beneficiados, mesmo que contenham outros ambientes também. No Laboratório de Mamíferos Laman, a investigadora Cláudia Silva, especialista na ecologia e biologia de pequenos mamíferos, reúne e interpreta o que os dados revelam sobre micromamíferos e marsupiais. Foram capturadas 20 espécies, que é aproximadamente 50% das espécies conhecidas para o estado do Amapá. Essa área, como tem 3 fisionomias distintas, a gente esperava mesmo que tivesse uma diversidade que reunisse espécies com hábitos diferentes. Então, arborícolas, terrestres, espécies mais generalistas, mais especialistas. Ao todo, das 20 espécies, 17 delas foram em ambiente de floresta. Nos ambientes de eucalipto, teve uma diversidade de 13 espécies. Foram registradas espécies de hábitos escansórios, arborícolas, como os marsupiais raros, como a espécie Gracilinanus emili, que é uma espécie pouco frequente em inventários. As savanas tiveram a menor riqueza, no entanto, essa riqueza, durante a análise dos dados, é percebida como uma relação da abundância de espécies, né? Com maior captura, né? Maior aumento amostral, talvez, nós tivéssemos que essa riqueza alcançaria mais próxima da maior riqueza que foi do ambiente de floresta. Nas savanas foram registradas espécies terrícolas, que são mais frequentes nesses ambientes, assim como espécies que aparentemente estão associadas a pequenas áreas de florestas, pequenas florestas em áreas próximas de água, né, de córregos. Na Amazónia, os dados mostram que quanto mais diversificada é a paisagem e quanto mais subcoberto existe dentro das plantações de eucalipto e nas áreas nativas em redor, maior é a diversidade de espécies registadas. Em Portugal, os nossos dados em relação ao papel da certificação florestal, nomeadamente a FSC, para a biodiversidade, mostram que algumas espécies conseguem usar estes ambientes, que, na verdade, existe alguma diferença, mas não é muito significativa, entre certificado e não certificado, e o que faz realmente diferença são os ambientes naturais, que têm normalmente um pouco mais de biodiversidade e também condicionam o movimento das espécies, ou seja, as espécies que usam as zonas de eucaliptal tendem a usar mais, ou tendem a percorrer os eucaliptais, utilizando as áreas naturais que estão dentro destes ambientes. Para algumas espécies, na verdade, nós conseguimos detectar uma preferência por áreas certificadas, ou seja, por exemplo, para as espécies de aves, a certificação parece servir como um filtro e permitir que algumas espécies consigam usar estes ambientes produtivos que não as conseguimos encontrar em áreas não certificadas. Mas, em qualquer que seja o taxa e a situação analisada, as áreas nativas são sempre áreas com maior biodiversidade e muitas vezes com maior abundância das espécies. Outra coisa também muito interessante que o projeto conseguiu detectar foi que a perturbação associada à exploração florestal também parece ter algum efeito na forma como as espécies usam estas paisagens. Por exemplo, nós detectámos que para mamíferos, especificamente, e para carnívoros, que as espécies tendem a evitar zonas de orla ou zonas onde houve corte de madeira. Portanto, parece que a perturbação associada poderá, de alguma forma, estar a condicionar a forma como as nossas espécies usam estas paisagens produtivas. O projeto FORCE destaca que a certificação florestal em áreas de produção pode contribuir para a conservação, mas não substitui a função dos habitats naturais para a vida selvagem. E, frequentemente, os seus critérios não se traduzem em ganhos efetivos de conservação. O caminho é claro: aumentar a vegetação nativa, estruturar o subbosque, reforçar a conectividade ecológica e garantir a implementação eficaz dos critérios ambientais.